Oi, Rose, você tá aí na área, hein, véi? Sempre tá aí. Muito obrigado. Aí, deixa eu fixar aqui nosso tema do papo de agora. É, vamos falar sobre atividades físicas para pessoas com diabetes. Deixa eu fixar aqui pra gente jogar duro. E agradecer a vocês pela presença. Sexta-feira, nada melhor do que sextar do novo jeito, assistindo lives. E hoje foi overdose. Teve lá com a Fabi sobre dermatologia, com o Dr. Juan, live fantástica que eu participei lá. Não entrei, né? Eu participei de ouvinte. Aí agora a gente acabou uma sobre direitos das pessoas com diabetes e vamos agora para atividade física para pessoas com diabetes. Vou bater um papo com o Vitor. Essa live era para ter acontecido. Começou a acontecer ontem, na verdade, só que minha internet não permitiu. Choveu muito em Salvador e a internet oscilou muito, estava em outro lugar, enfim. Mas agora aqui no meu cafofozinho já vai dar tudo certo. E meu convidado é o Vitor agora. Ele tem diabetes tipo 1, salvo engano, há mais de 10 anos, há mais de 15 anos. Ele vai confirmar pra gente aqui. E ele mora no sul do Brasil e é ex-competidor Ironman. Imagina o quanto que o cara tem de experiência para compartilhar com a gente. Além disso, ele é educador físico. E um prazerzaço recebê-lo aqui. Deixa eu convidá-lo logo para entrar aqui. E, obviamente, as dúvidas que vocês tiverem, o que vocês quiserem saber. Eu tenho minhas várias perguntas aqui. Façam também para que a gente possa conduzir da melhor forma. Fechou? Fala aí! Fala, Vitão! Boa noite a todos, tudo bem? Boa noite, bem-vindo, velho, de novo. Você, pô, velho, duas lives na mesma semana com o mesmo cara. Não, agora é para ficar. Agora vai, né? Pô, mas enfim, já te pedi desculpa, mas enfim, a internet ontem não rolou, muita chuva aqui em Salvador, mas vamos, que a gente tem uma hora aí de bate-papo. Vamos ter que redizer as coisas que a gente começou a dizer ontem, mas enfim, vai ser um prazerzaço conhecer você de novo e são pessoas diferentes que estão na live, então vamos nessa. Já te Beleza. apresentei, Primeiro, já ninguém te tem culpa apresentei do aí, que vai lá. aconteceu e do que estava para acontecer, né? Ninguém pode nos culpar sobre isso, né? Nos xingar, né? Mas beleza, o que é o melhor sempre fica por último, né? Estamos aqui mais uma vez. Tem que ser com emoção, velho. Se não for com emoção, não vai. Então, se a pessoa tá aqui é porque ela realmente queria Exatamente. assistir a gente. Então, vamos nessa. Já te Vamos lá, apresentei, vamos já lá. falei que você é diabético, já falei que você é ex-Ironman, que você é educador físico, que você é especialista em treino para pessoas com diabetes e vai compartilhar um pouquinho aí da sua rotina, do que você acha que é bacana. Mas, enfim, a live é sua. Fala aí sobre você e vamos nessa. Antes de tudo, eu vou responder uma pergunta aqui uma pergunta não, um questionamento aqui do Bruno, que ele questiona assim: ultimamente tenho medo de fazer exercícios físicos devido à hipoglicemia. Então, Bruno, tudo é medido, tudo é dosado. O que significa? Tu vai ter uma dose pré-exercício de insulina que tu pode tomar. Ou seja, tu vai ingerir uma quantidade adequada de carboidrato para fazer a prática esportiva que tu deseja, que tu está a fim de fazer. E em cima disso, a dose de insulina é regulada em menores doses para que tu consiga executar a prática esportiva sem ter eventos de hipoglicemia durante e após a prática da atividade física que tu está com vontade de fazer. Tudo isso tu pode conversar com o teu médico, com o educador físico, com o teu professor, para equilibrar e ajustar essas doses, né? Claro, para gente que tem uma certa experiência com atividade física e diabetes, é muito fácil falar isso, mas é só praticando e dosando e vendo como é que o teu corpo vai reagir a determinado tipo de exercício físico e ver como é que as tuas doses vão se adequar também à realização da prática. Show de bola. É por isso que a atividade física, no sentido mais amplo possível, é um pilar tão importante não falando de controle do diabetes, mas sim de viver bem com diabetes. Porque a demanda de insulina que a gente precisa no nosso corpo reduz. O nosso corpo, ele necessita de menos insulina quando a gente pratica, quando ele está aberto, né? Quando ele está ativo. Então,
a gente precisa entender que se eu estou com um corpo ativo, eu preciso de menos insulina. E a maioria das hipoglicemias são em função de insulina basal, ou seja, aquela insulina que a gente toma ali para durar 24 horas, ainda que dure um pouquinho mais, né? 36, 42, mas que a regra é que seja 24, você tem uma sobra, né? Você aplica ela de 24 em 24. Então, a maioria das hipoglicemias são em função justamente de uma basal um pouco acima, porque, obviamente, se o seu corpo está ativo, é diferente da quantidade de insulina que você precisa quando você não está ativo, né? Inclusive, agora na quarentena, a maior dificuldade que o pessoal tem falado é isso. Ou, eu não estou fazendo atividade física, aumentei minha quantidade de insulina. Faz sentido, porque se você era ativo na atividade física, a sua demanda de insulina era uma. Se você não está ativo, você tem uma resistência um pouco maior à insulina. Show de bola, velho. Já começamos com o pé na porta já. Já dando porrada no peito desse diabetes aí, né? Então é aquilo que eu comentei ontem, né? Eu tenho diabetes há mais de 15 anos e há pelo menos 13 anos eu uso o mesmo tratamento e desde então a minha dosagem de insulina basal aumentaram acho que 1 unidade por ano, né? Eu uso 26 unidades de Lantus e só. Que eu acredito e vejo e tenho a plena certeza de que é uma dosagem muito baixa para alguém que tem 90 quilos e 1,80 m de altura. Né? Mas o que significa? O que eu quero dizer com isso? Né? Porque o meu corpo está sempre na atividade, o meu corpo está sempre em movimento. Ou seja, eu pratico musculação hoje, sou ex-atleta de triatlon, de maratona, então o meu corpo está adaptado com isso. Né? A musculação é um dos exercícios mais eficientes para pessoas com diabetes em função disso, né? Captação da glicose e utilização de menores unidades de insulina. Muito bom, velho. Para você ter ideia, existe uma relação entre o peso da pessoa e a quantidade de insulina que ela precisa, né? Obviamente, isso é um papo, não é um papo de médico, né? Isso aqui é só para que a gente tenha uma ideia de que é mais ou menos aí 50% do peso corporal, mais ou menos, tá? Então, assim, se você tem 90 quilos, você vai ter mais ou menos aí 45 de insulina. Isso não é uma regra, tá? Isso é só para vocês terem uma ideia, assim. Então, eu tenho 80 quilos. Eu tô tomando 15 de insulina Lantus, de Basaglar, e mais ou menos metade de basal e metade de bolos. Mais ou menos isso, tá? 60-40, 40-60, mas 50-50 é a orientação, assim, digamos, tá? Da SBD pelo último pronunciamento que rolou lá. Mas a ideia só não é você se fixar nesses valores, mas sim entender que existe uma relação direta entre atividade física, o quanto que o seu corpo está aberto, né? Está ali produzindo, estimulando a produção de insulina, diminuindo a resistência e a quantidade de insulina que você precisa. Porque senão a pessoa fica com medo de fazer atividade física, seja ela qual for. Ela acha que não pode fazer crossfit porque a glicemia sobe, faz um treino HIIT, acha que sobe, não faz um treino não joga bola porque acha que tem hipoglicemia, e aí começa a criar, como não entende a lógica das coisas, começa a se colocar limitações que na verdade não deveriam existir, né? É preciso entender a lógica das coisas para ir ajustando, né? Nada melhor do que a gente colocar em prática para poder se conhecer, aprender consigo mesmo. Eu sempre gosto de relatar um exemplo que eu presenciei e vi. Eu participava de um grupo de corrida do hospital em que eu me trato aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, e a gente fez uma caravana e fomos para a corrida da Pampulha, ali em Minas Gerais. E ali a gente se encontrou com o pessoal de diabetes também, de um outro grupo de diabetes também. E tinha uma menina que, na largada da corrida, ela estava com uma hiperglicemia de 330, 350, se não me falha a memória. E ela se assustou com esse valor. E ela resolveu fazer 8 unidades antes de largar para a corrida. O que aconteceu? É engraçado hoje porque está todo mundo vivo ainda. Mas o que me impressionou? Que no quilômetro 3, ela já estava com uma hipoglicemia de 40, de 30. E é aquilo que eu falei ontem. Durante a prática da nossa atividade, de indivíduos normais ou diabéticos, a insulina é o único hormônio que para a produção, chega a zero. Por quê? Porque a gente capta muita energia, muita glicose em função da atividade que a gente está fazendo. Então, se a gente está com aquela produção cessada e ela veio
a insulina que ela aplicou, no caso, veio de fora, a hipoglicemia era uma coisa muito certa. E o que me impressionou? Que ela não se conhecia nesse momento. E ela poderia ter se matado nesse período, nesse trajeto do quilômetro 0 ao quilômetro 3 da corrida. Né? Porque daí ela acabou perdendo performance na corrida de tanto gel de carboidrato, tanta coisa que ela teve que ingerir para aquela glicemia subir. Só que o efeito da corrida estava funcionando no corpo dela ainda. Então ela estava com o efeito do exercício e o efeito da insulina. Então juntou os dois. Olha, eu acho que ela parou a hipoglicemia dela uma semana depois daquela corrida que ela teve, eu acho, né? Porque sério, eu fiquei muito preocupado. Depois a gente riu, a gente brincou ali e tal, né? Mas quando ela me falou aquilo, eu pensei, não pode ser. Isso não é real, sabe? Ou seja, faltou conhecimento dela no momento em que ela ia correr. Então, nada melhor do que tu praticar alguma coisa, fazer um exercício que tu goste e ir se testando, até tu chegar tu estabelecer um resultado, estabelecer uma meta que seja favorável a ti. Claro, tudo isso dentro das orientações do teu professor, do teu médico, do teu nutricionista. Enfim, tem todo um grupo que pode te auxiliar a viver plenamente com o exercício e o diabetes, né? Massa. Vitão, eu falei que você é ex-triatleta, né? Ex-Ironman e tal. Fala sobre essa sua experiência. Eu sei que você falou ontem, mas uma galera não estava aqui, né? Fala um pouquinho como é que foi isso, velho. E eu lembro que a gente falou também, né? Que isso foi um pouquinho depois de você perceber que você queria ser educador físico e o quanto que o diabetes influenciou você aí nessa linha também, né? Então, vou fazer um breve resumo do que eu falei ontem. Eu descobri o diabetes em 2006. E em 2008 eu ingressei na faculdade de Educação Física. Mas nesses 2 anos que eu tive conhecimento sobre mim, sobre o meu corpo, o exercício e o diabetes, eu fui percebendo os benefícios que a atividade física trazia para mim nesses momentos em que eu jogava bola, em que eu corria ou que eu fazia musculação. Então eu comecei a perceber algumas coisas e, aí virou a chave, né? Eu posso juntar as duas coisas, né? Viver bem com diabetes mesmo em prática de atividade física. Só fazer um parênteses, teve uma vez eu fui fazer um teste de esteira, aqueles para fazer frequência cardíaca, ver teste de esforço, aquele que tu corre e vai até o máximo, e a moça que estava operando a máquina falou assim, nossa, que legal, nem parece que tem diabetes. Tipo assim, o que tem uma coisa a ver com a outra? Para eu ter diabetes, eu tenho que ter um dos meus membros amputados? Não. Aí que tá, um diabético pode viver bem, pode viver feliz, fazendo o que gosta, comendo o que gosta, praticando o que gosta. Fecha parênteses. Então, ingressei na faculdade em 2008, comecei a praticar mais corrida ainda até então. Conheci a minha namorada e minha atual esposa no meio esportivo também. Ela já praticava triatlon, ingressei junto com ela. E nessa prática esportiva, a gente corria 30 quilômetros no final de semana, pedalava 180 no final de semana, enfim. A gente ia fazendo uma planilha com quilometragens e rodagens de acordo com a semana em que a gente estava no treino. E a gente sempre fazia uma medição da glicemia durante a prática esportiva de uma forma bem adaptada, né? Ou seja, a gente pedalava um pouco mais devagar, segurava o guidão ali da bicicleta e fazia o testezinho de ponta de dedo. Na corrida, eu falei ontem, né, que um amigo meu, o Flávio Aguiar, tem um tutorial no YouTube de como que ele ensina a fazer uma medição da glicemia de ponta de dedo correndo. Ou seja, junta os 2 punhos, fura o dedo, pega o aparelho com a tirinha e bota a gotinha de sangue ali e segue o baile, toca a ficha. Então, a gente sempre tinha formas adaptadas de forma confortável para cada um. No meu caso, eu fazia dessa maneira. E foi o que eu falei ontem. A cada corrida que eu dava, independente do trajeto, do percurso, a cada 3 quilômetros eu parava para fazer um teste de ponta de dedo para saber como é que meu corpo estava reagindo. Eu disse ontem que se eu aumentasse a minha performance, a minha velocidade estava aumentando, eu sabia que a minha glicemia estava caindo. E se eu me sentia mais cansado, mais fadigado, mais esbaforido, vamos dizer assim,
com um cansaço mais acumulado, eu sabia que a minha glicemia estava aumentando. Então, o testezinho estava sempre presente, porque é isso aí que vai dosar a tua performance e o teu resultado e vai fazer com que tu termine o exercício bem. Então, a gente sempre tinha formas adaptadas e a gente ingeria carboidratos que eram de fácil absorção para cada um, né? Cada um funciona de uma forma individual. Então, tu fazendo uma prática esportiva e tu ingerindo carboidratos que da tua preferência e tu vai ver se tu te sente bem. Eu, por exemplo, na corrida, eu tomava Coca-Cola. Parava nos postos de gasolina, parava em qualquer restaurante ou barzinho que tinha ali e comprava a pitulinha de Coca-Cola e tomava. Além de matar minha sede, me dava bastante energia, né? Pela função do açúcar e da glicose que tinha na Coca-Cola, que tem na Coca-Cola. Que massa, Vitão. Uma coisa que você falou é até que a gente consiga identificar e ajustar a quantidade, como é que funciona, entender como funcionam as coisas, a gente vai errar. E tem duas vertentes do erro que são muito interessantes, que são, se a pessoa não está errando, ou seja, se ela está ali naquele gráfico, naquela linha reta, se orgulhando, mostrando para os outros tal, é muito ruim também você errar muito e não aprender com essas coisas, porque os erros também são oportunidades de a gente aprender com eles. Ou seja, achei uma hiperglicemia após um almoço, opa, será que eu fiz a contagem de carboidrato certa? Será que eu apliquei menos insulina? Será que eu comi demais? Errei na proporção carboidrato-insulina? Como é que estava isso? Essa reflexão é importante, entender os porquês. Mas se também você está errando pouco, é ruim, porque você também está deixando de aprender. Ou seja, não existe uma coisa de falar assim, eu sou o Harry Potter das glicemias, eu não vou errar. Eu sou muito bom, meu gráfico é uma linha reta. Cara, a vida, ela tem altos e baixos. Então, se você não está oscilando, né, você também não está aprendendo. Ou então você está muito na zona do conforto. Então, quer uma fórmula para você não errar? É você ficar na zona de conforto, que é muito ruim também. Então, tanto errar muito e não aprender, quanto errar pouco, é ruim. O segredo é justamente, é igual ao estresse. A gente convencionou socialmente, culturalmente, achar que o estresse ele é negativo. Só que o estresse ele é positivo. O estresse faz parte da dor do crescimento. É aquilo que te leva, que te incomoda a evoluir. O que é ruim é o excesso do estresse, que gera o burnout. Ou seja, a pessoa fica tão sobrecarregada que ela sente e fala que não tem energia para continuar isso aqui. Mas o contrário, o estresse baixo também gera o tédio, que é aquela coisa, cara, não acredito, que é o que todo mundo está vivendo em casa hoje, tá assim, cara, eu preciso sair de casa, é o estresse, é pouco estresse. Então, de novo, assim como hiperglicemia e hipoglicemia são os extremos que a gente deve não evitar, mas passar a menor quantidade de tempo com eles, né? E buscar assim um caminho do meio. O estresse e os erros também são fontes muito importantes de aprendizado. E se a gente busca numa live absorver todas as respostas, não é por aí. A gente aqui está mostrando a nossa experiência e você como triatleta, como ex-Ironman, está mostrando que errou muito para entender o que funcionava para você, né? E o que fazia sentido, porque nem sempre o que funciona para você vai funcionar para mim, pela questão da individualidade. E são tantos ajustes, eu estou falando, eu agora com 10 anos de diabetes, eu já tive vários tipos de insulinoterapia, tal, eu estou com 15 unidades de basal e mais ou menos 15 de bolas. Mas para eu chegar nisso aqui, imagina quantas hipoglicemias, quantas hipers, quanto aprendizado que não tem por trás disso, né? Só que não dá para enxergar. Não dá para ninguém vive comigo para saber, porra, Fred, isso aqui e tal. E mais do que isso, o erro pessoal é algo super importante também, né? Eu sempre gosto de falar que muitas vezes existe muito diabético que é assintomático a uma hipoglicemia. Eu muitas vezes passo por isso. Ou seja, não sinto a hipoglicemia e quando deu um suador e girou tudo e apagou. Aconteceu já algumas vezes. É importante passar por isso? Sim. É ruim? É óbvio que é ruim. Mas a gente precisa aprender com isso. A hiperglicemia é muito melhor, porque a hiperglicemia tu sente. Ou tu fica com sono, tu fica com sede, tu fica com vontade de fazer xixi de uma forma bem constante.
Então a gente aprende com isso também. Eu, particularmente, eu começo a bocejar muito, muito. Me dá uma sonolência e uma fadiga corporal que eu não sei como explicar isso para vocês. Mas cada um tem algum tipo de sintoma. Uma vez aconteceu uma hiperglicemia num treino de bike, em que eu estava pelo menos a 100 quilômetros da minha casa. Estava eu e meu amigo pedalando. E a bicicleta de triatlon tem um guidão que é um pouco mais avançado. Tu coloca os braços, dá uma clipada para te ficar mais fechadinho e pegar uma aerodinâmica a favor do vento ou contra do vento. Aí tu não sofre tanto na hora da pedalada. E eu lembro que eu não estava me sentindo muito bem naquele dia, eu resolvi comer uma paçoquinha. Tá. Quando eu fui fazer o teste, tava 350, digamos. E eu tava pedalando e começou a me dar um sono, uma hora eu dei uma sonolência assim, eu fiz assim com a bicicleta e acordei assim no susto, sabe? Imagina, pedalando numa via de alto movimento, suscetível a cair pro lado da estrada e morrer atropelado. Por quê? Porque eu estava com uma hiperglicemia e me deu uma sonolência violenta. Daí o que eu fiz? Eu parei, fiz o teste de novo, apliquei a insulina e esperei uns 15 minutos ali, até voltar a pedalar de novo. Por quê? Porque eu precisava me restabelecer, me equilibrar de novo, porque senão eu não ia conseguir chegar em casa. Até ia conseguir, mas eu ia sofrer muito até chegar aqui em casa. Porque me deu uma fadiga, era cãibra atrás da coxa, na frente, na panturrilha, que não tinha condições de dar continuidade nisso. Então, a partir daí, a gente vai aprendendo com esse tipo de coisa. É aquela coisa que tu falou, Fred, a zona de conforto. A zona de conforto, tá ali, tá legal, beleza. Assim, o cara não faz nada, ele aplica sempre a mesma quantidade de coisas, não se mexe, óbvio que é fácil se tratar assim, né? Então, por isso é importante a gente errar para aprender com isso, né? A gente erra e saber o que não fazer novamente com aquilo que a gente já fez. E sempre buscar o próximo nível, né? Às vezes você tá no nível ali, nível 6, nível 7, e é muito bom. E não tô falando também que é errado você não buscar o nível de cima, né? Mas você só evolui dessa forma quando você busca pessoas mais inteligentes do que você e quando você está disposto a pagar o preço de evoluir. Porque evoluir dói, mudar dói, né? Então, assim, e a zona de conforto é gostosa, ela é confortável, ela é quentinha, tá ali, vou fazer o certo aqui e tal. Mas ela também é aquela coisa de que nada cresce, né? E você não evolui. E essa parada de equipe, né, velho? O quanto que é importante quando você faz um esporte, ainda mais de alto rendimento, como esse aí que você falou, de você ter uma equipe que saiba que você tem diabetes, que saiba pelo menos fazer os primeiros socorros. Como é que funciona? Ou então, sei lá, você vai correr alguma coisa, correr com pelo menos uma pessoa que saiba como é que faz, né? Fala um pouquinho disso, velho. Como é que foi pra você? Então, sempre quando a gente fazia os treinos de bike, a minha esposa também é diabética, ela tem 2 anos a mais de diagnóstico que eu. Então, isso que eu ia perguntar, é a Milena, não é isso? Isso, Milena. Massa. Então, sempre quando a gente pedalava, a gente nunca fazia esses treinos mais longos sozinho, por conta de segurança e um cuidado. Então, a gente sempre pedalava com o pessoal que sabia do nosso diabetes. Então, eles sabiam assim, perdeu o rendimento, deve estar mal. Ganhou rendimento, então tá bem, vamos socar a bota. Ele tá meio usado ali e tal. Não, vamos parar, vamos ali. Então, o pessoal respeitava muito isso também, né? Tu tá te sentindo mal? Beleza, vamos parar um pouco aqui, não tem problema com isso. Tu tá bem? Vamos tocar a ficha aí. E aí, fez o teste? Faz o teste, Vitor. Faz o teste, Milena. Vamos ver como é que vocês estão. Então, o pessoal sabia e cuidava da gente também com isso. E muitas vezes a gente tenta ajudar as pessoas com um diagnóstico recente, o quanto é importante esse cuidado para consigo mesmo. Né? Porque uma hiperglicemia num dia não é o fim do mundo, não vai acabar. É só tu ir ali, corrigir, ponto. Mas uma hiperglicemia todos os dias durante um mês é bastante. São 30 hiperglicemias que tu vai ter no mês, né? Isso sim pode te gerar problemas futuramente. Não vai te gerar o problema quando acabar o mês. Mas sim, vai te gerar o problema lá no futuro. Seja problema renal, problema de visão, problema neuronal, enfim. De todos os problemas que o diabetes pode ocasionar se mal controlado.
né? Então a gente sempre gosta de, eu sempre gosto de falar de que uma glicemia estável é óbvio que é bom para todo mundo, né? Mas uma hiperglicemia não é o fim do mundo. Então, não te assusta com isso. Se é um diagnóstico recente ou se tu tem já uma vasta experiência, e não te cobra. Uma vez acontece, né? Tu vai aplicar de uma forma errada, aplicou menos, aplicou demais, beleza. Vai lá e corrige. O mundo não vai acabar, só não cometer o mesmo erro de novo, né? E o problema não é você transitar entre os extremos, mas sim você passar o menos tempo possível neles e voltar para o caminho do meio. Porque se você ficar só no caminho do meio ali, é chato, é monótono. Você precisa Uhum. se aventurar um pouquinho, transitar pelos extremos e saber que, opa, vou voltar aqui, hoje eu não estou bem, hoje eu não estou legal. Tem dia que você está com energia mais baixa, tem dia que você está com energia mais alta, tem dia que você quer comer mais, tem dia que você não quer fazer atividade física. E faz parte do jogo, né? Mas se a gente tem essa disciplina, e eu acho que a disciplina é uma palavra fantástica para a gente que faz muita atividade física, né? É algo extremamente importante. O Jim Rohn é um cara muito referência para mim, um norte-americano. Ele fala uma coisa que eu sempre levo e sempre falo aqui para todo mundo, que é a dor do arrependimento, a dor da disciplina, ela pesa gramas. A dor do arrependimento, ela pesa toneladas. Porque uma coisa é você estar ali todo dia falando, hoje eu não estou motivado, mas eu sei que eu tenho que fazer isso, eu vou lá e faço, porque tem que ser feito, que eu sei que é importante. Eu já pensei sobre isso e sei que isso é importante. Eu sei que preciso escovar o dente, eu sei que tenho que fazer atividade física, eu sei que tenho que comer bem, eu sei que eu tenho que dormir bem, papapá, eu sei que eu tenho que aplicar insulina antes, que medir a glicemia, e eu vou fazer, isso é disciplina, para que a gente não tenha essa dor do arrependimento, que é lá na frente a gente falar, cara, eu queria ter começado, eu queria ter me cuidado. Só que às vezes já é tarde. Você já tem uma complicação, né? Você já tem uma. Eu gosto muito de comparar com um dentista. Às vezes você já tem uma cárie ali e não tem mais jeito, né? Então, preventivamente é sempre melhor. E a disciplina ajuda muito isso, né? A gente aprende muito isso no esporte. É aquela coisa do a dor é passageira, o sofrimento é para sempre, né? Ou seja, a dor de uma hipoglicemia, de uma hiperglicemia é facilmente corrigida. Mas se tu não te cuidar, não corrigir, ter problemas futuros, sejam ocasionados por uma má gestão da tua glicemia, tu vai colher pro resto da tua vida, né? E fazer hemodiálise, problema de visão, enfim, por todos os outros problemas que podem estar acometidos no diabetes. E o diabético que tem a consciência do quão bom é viver com uma glicemia estável, ele tem um sistema fisiológico mais possível ao de um indivíduo normal saudável. O indivíduo normal saudável que eu digo é aquele indivíduo que tem um peso adequado, que se pratica atividade física, que se alimenta bem. Então, um indivíduo diabético que tem noção da faixa etária da glicemia que ele deve seguir, e se ele se alimenta da forma mais correta e adequada possível, ele vai viver muito tempo. Por quê? Porque ele tem uma glicemia adequada, ele se alimenta bem, ele pratica atividade física. Então o corpo dele vai estar sempre em constante equilíbrio e gerando o que deve ser regerado, né? Total, total. E a gente estava falando do seguinte, da importância de as pessoas que estão com a gente saberem que a gente tem diabetes, né? Isso é muito pessoal, obviamente, cada um tem uma forma de lidar com isso, cada um tem um tempo de aceitação de tudo, mas eu falo especialmente na prática do esporte. Nem sempre a gente conta para as pessoas, o instrutor da academia, enfim, as pessoas que estão ali, que a gente tem diabetes. E as pessoas não conseguem perceber, porque a gente às vezes não usa Libre, não usa bomba, e a pessoa não vê. Ou não vê a gente medindo a glicemia. Você como educador físico, velho, o que é que você acha? Assim, a minha opinião, como já trabalhei com academia, com tudo, né? E falo assim, eu acho que é uma tremenda besteira não contar isso, porque as pessoas precisam saber, porque elas precisam saber como agir se virem você e com a hipoglicemia, se sentindo mal, enfim. Mas qual que é a tua visão aí, você que tá você que é educador físico, né, que tá na área? Então, eu comecei a trabalhar com a área da musculação em 2008 e eu sempre carregava comigo um carboidrato. Caso acontecesse alguma hipoglicemia, eu ia lá na salinha na sala do intervalo e ingeria ele para estabilizar logo. Mas eu É. sempre apresento os sintomas, né? Aquele suador básico e pensamentos desconexos.
Mas a importância de falar para o teu instrutor de musculação se tu tem diabetes fica evidente a importância. Por quê? Independente de onde tu aplicar a insulina, por exemplo, se eu apliquei apliquei a insulina na minha perna e fui fazer uma corrida e fui fazer um treino de pernas, aquela insulina que foi aplicada na tua perna vai gerar uma sensibilidade muito maior. E tu pode ter certeza que uma hipoglicemia durante o treino ou depois vai acontecer. O que eu quero dizer com isso? Que se tu aplicou da maneira normal que tu tem do teu padrão de tratamento, se tu não reduziu a dose, vai dar uma hipoglicemia. Então, as pessoas acho que os diabéticos recentes têm um pouco de vergonha de falar, eu sou diabético. Por quê? Talvez para não se sentir o coitadinho, não se sentir o culpado, ou vergonha mesmo, né? Mas é importante falar para o professor, para o treinador, para o instrutor que tu tem o diabetes. E principalmente falar aonde tu fez aquela aplicação de insulina pré-treino, se for necessário, seja no almoço, seja no café ou seja na janta, se tu janta mais cedo. Enfim, é importante para saber o tipo de treino que te passar, qual treino te passar e como agir em cima disso da aplicação que tu fez. É muito importante e primordial para o teu treino ser realizado com sucesso, né? Não ter um evento de hipoglicemia durante o treino, ou tu acabou o teu treino e sai do box ou sai da academia e dá aquela hipoglicemia indo para casa, dirigindo, enfim, imagina se acontece um evento desses, né? Então é primordial e muito importante falar para o teu professor que tu tem diabetes sim, para ele tomar esses cuidados durante a tua prática esportiva. Massa, Vitão. Uma coisa importante que você falou é que a gente deve evitar o grupo muscular que a gente vai treinar no dia, né? Então, se você vai treinar perna no dia, evita aplicar insulina na perna. Aplica no braço, aplica no abdômen. Se bem que abdômen a gente sempre tá ali, tá sempre contraindo ele, né? Mas se vou malhar braço, eu aplico na perna. Esse revezamento é importante para que não haja uma absorção mais rápida, né? Mais acelerada da insulina. Então, dica para... Até pode ser aplicado na área que tu for treinar, mas aplica menos. Até porque se tu vai almoçar ao meio-dia e tu vai treinar a 1, tu pode aplicar um pouco menos. Claro, tu vai ter um período de tempo em que a glicemia vai subir um pouco, mas logo depois ela vai se estabilizar em função desse tempo que tu aplicou pouco, que tu comeu um pouquinho mais, enfim, né? Tem todo esse jogo de cintura para não dar um problema pós-treino e intra-treino, né? Massa. Falando em pré-treino e pós-treino, muita gente... deixa eu anotar aqui, esse nome, pós-treino. Muita gente fala assim, Fred, é porque às vezes eu posto umas fotos minhas aí, né? E aí o pessoal fala, cara, como é que você consegue ter um corpo legal assim e tal? Eu falo, gente, eu não tomo nada de pré-treino, eu não tomo proteína isolada nem concentrada, eu costumo comer ovo e tal, mas eu tenho uma alimentação bacana e eu mantenho o máximo de tempo da minha glicemia dentro da meta. Então, assim, e faço atividade física todos os dias, faço algo que eu gosto. É um conjunto muito maior do que propriamente o alimento. Óbvio que o alimento é super importante, né? Mais de 50% ou pelo menos mais aí do ganho de massa magra, de tudo. Mas o mais importante de tudo isso é manter a glicemia bem, não ter hipoglicemia e hiperglicemia com tanta frequência, porque o quanto que é ruim, prejudicial ter uma hipoglicemia num dia, né? Parece que se for muito grave assim, é até desindicado que você faça atividade física naquele dia, né? Porque o seu sistema foi tão abalado com a hipoglicemia que você precisa de um tempinho para se recuperar. Então, o melhor disso tudo, eu acho que é não buscar fórmula mágica no seguinte sentido, pré-treino eu como batata doce, pós-treino eu como isso aqui. Velho, cada um tem uma resposta, depende do objetivo de cada um, e você está vendo o meu exemplo aqui, não sei você pode falar um pouquinho, mas para mim, se minha glicemia tá bacana antes do treino, eu não como nada. Eu vou pro treino bem naquela glicemia de segurança ali, 130, 170, que para mim, para musculação, é assim que funciona.
E aí, se eu percebo que está mais baixinho, eu como 10, 15 gramas de carboidrato, tomo um suco, né? Aí tomo 150 gramas, 200 gramas de suco e vou fazer minha atividade física. E meu pós-treino, às vezes eu tomo proteína, às vezes eu tomo creatina também, eu gosto bastante de creatina. E tem vários estudos, né? Se você quiser falar sobre isso depois também associando. Mas, velho, não tem nada demais. E a gente já tem, e a insulina bem trabalhada também, na medida certa, né, tudo certinho, já é um importante hormônio, né, a nosso favor. Fala um pouquinho disso tudo aí, se eu falei alguma besteira, você me corrige, mas enfim. Então, eu sou que nem tu. Tu gaúcho mesmo falando, tá? Sou que nem tu. Se a minha glicemia tá ali entre 80, 90, 100, também não tomo pré-treino, não como nada, vou na musculação. Um treino de tiro, um treino de corrida um pouco mais intenso também. Não preciso comer porque o intratreino e o pós-treino vai ser aumentado porque o estresse gerado durante o treino é muito elevado, então o teu corpo vai se confundir um pouco com o que aconteceu, com o estímulo que tu deu. Então ele vai dar uma balançada para depois estabilizar. E um cuidado que a gente tem que ter, a insulina é o hormônio, é o maior. A insulina é o hormônio mais anabólico que a gente tem no corpo. O que eu quero dizer com isso? Se tu comeu uma proteína, uma gordura, um açúcar, enfim, e aplicou a insulina para corrigir aquilo que tu comeu, aquilo ali vai ser captado pelo teu corpo e vai ser colocado de forma indesejada. As gordurinhas, a gordura localizada, aquelas coisas mais indesejadas que a gente não quer. Então, se tu fez um treino adequado, tu tem uma glicemia estável, no pós-treino, tu ingeriu um alimento de alto valor biológico e aplicou a insulina para corrigir aquilo ali também vai ser captado, só que de uma forma boa. Eu, particularmente, não como pizza, de jeito nenhum, porque eu me desestabilizo. Não porque eu vou comer de uma forma muito esganada, eu vou comer por olho. Não. Pizza, para mim, não funciona. A minha glicemia está sempre tranquila. Eu como pizza, a casa caiu. Não tem jeito. Tipo pão de queijo para todo mundo, assim. É tipo isso. Não consigo comer pizza. A minha glicemia balança de uma forma horrível. Eu não consigo corrigir ela depois que eu me alimentei. Eu tenho medo de uma hipoglicemia noturna, então eu evito comer. E é aquela coisa, vou comer um hambúrguer. Beleza, tu come um hambúrguer, mas tu vai aplicar e aquilo vai ser captado pelo teu corpo. Eu acho que é interessante a gente ter um acompanhamento nutricional e médico e de um professor de educação física para te fazer gerar a engrenagem certinha, porque a partir disso a gente consegue viver melhor. O que eu quero dizer com isso? A gente tem esses pilares. A gente tem 3 pilares. A aplicação de insulina, que é primordial para os diabéticos, senão a gente morre. A nutrição, a gente saber o que vai comer para poder gerar energia, a gente poder se movimentar, pensar, dormir, enfim. E o sono, né? Não são esses, me perdi. Atividade física. Isso, desculpa, óbvio. Pô, falando disso. E atividade física, que é o que vai te trazer benefício. Mas é quase que o mesmo pilar para as pessoas normais, só que a gente precisa de reposição de insulina. Reposição de insulina, alimentação e atividade física. Ou seja, a gente tem que gerar movimento para fazer gastar aquela glicemia e a gente tem que ter essa orientação de como aplicar para poder gerar energia. Né? É aquilo que a gente estava falando antes. Não adianta eu vou correr 5 quilômetros e aplicar um caminhão de insulina. É óbvio que vai dar problema. Então, voltamos àquela estaca anterior. A gente tem que se conhecer para saber o que fazer lá na frente. Show de bola, muito bom, velho. E eu queria que você desse umas dicas aí pra galera, né? Pô, massa, o papo de Fred com o Vitor fez sentido pra mim. Eu acho que a atividade física realmente massa. A pessoa vai acabar aqui, ela já vai entrar no site lá da Netshoes e vai comprar roupa de malhar, tênis, tudo novo e fala assim, vou começar. E amanhã ela acorda e essa motivação já não tá mais lá. Ou então assim, dá uma dica aí pra essa galera, velho, se você tá sedentário, enfim, a importância da atividade física para a gente que tem, para todas as pessoas, todo mundo já sabe. Para quem tem diabetes, mais ainda.
Mas qual a dica que você mais dá, velho, como educador físico, assim, pra galera que quer começar, ou então já começou, já tentou alguma coisa? Eu vou dar a minha logo, deixa eu, antes de você falar, que é, faça uma coisa que você gosta de fazer, não adianta você fazer alguma coisa por obrigação, que é chata, não te dá a satisfação mental, né, física necessária. Então, assim, se você tem que buscar uma coisa que você gosta. Eu gosto de fazer musculação. Obviamente que eu não gosto de ficar tanto levantando ferro, mas eu gosto do resultado disso. Então, às vezes, quando eu tô lá, eu falo, ai, porra, eu faço a primeira e aí já entra uma adrenalinazinha, já entra vários hormônios no corpo, eu já, porra, que massa que eu vim e tal, eu tô ali, resenho um pouquinho e eu visualizo mais o resultado. Eu falo, porra, legal, de repente, quando eu estiver na praia, eu estiver de sunga, ou então quando eu posto uma foto assim, ou então disso aqui, e minha glicemia tá bem controlada, eu penso mais no resultado também, mas eu gosto de malhar. Eu não gosto de malhar a perna, inclusive já deve ter mais de um ano que eu não faço isso. Mas também jogo bola. A velha desculpa de jogar bola. Não, mas assim, a dica que eu mais dou é faz uma coisa que você gosta, velho. Não, não tem jeito. Se você tá ali por obrigação, é uma droga e vai ter dia que você vai criar mil justificativas para não fazer. Essa é a minha dica, agora as suas. Então, experimentar, testar e fazer o que e até achar alguma coisa que goste. Seja yoga, seja balé, seja uma dança, seja zumba, seja crossfit, musculação, pedal, corrida, natação. Olha, tem muita coisa. É impossível que não tenha uma que as pessoas não se adaptem. E, além da importância da atividade física para uma pessoa normal, para o diabético é primordial. É qualidade de vida, prolongamento de saúde. Por quê? Porque além de trazer os benefícios que a atividade física traz, seja na melhora estética, na melhora corporal, na melhora cardiovascular, na melhora sanguínea dos exames de sangue, vai trazer melhora na tua qualidade de vida das glicemias. Por quê? Vai te estabilizar, vai te deixar tranquilo e isso vai te dar vai dar mais vida aos teus dias. Então, experimenta alguma coisa, faz uma aula experimental aí na cidade de cada um de vocês e vejam se é isso que vocês queiram. A dica é que viver na zona de conforto, viver com a bunda no sofá, com a glicemia alta, pensa só o quão ruim é. Uma glicemia alta é toda hora indo na geladeira para tomar alguma água, algum suco, enfim, toda hora indo no banheiro, fazendo xixi de 10 em 10 minutos. E um indivíduo com uma glicemia normal faz o que quiser. Não precisa ficar toda hora pensando assim, vou sair, daqui a pouco vou ter que ir no banheiro porque a minha glicemia está alta. Pô, pondera os fatos. O que tu quer? Tu quer viver bem e fazer o que tu quer ou tu prefere ficar em casa de 10 em 10 minutos indo no banheiro fazendo xixi? Então, eu particularmente não tenho paciência para isso. Né? Eu vou várias vezes no banheiro porque eu tomo mais água, mas não pela glicemia alta. Então, eu acho que a gente pode ponderar o primeiro ponto nesse aí. Várias idas no banheiro. Que saco, né? O cara tem que parar tudo que está fazendo para ir no banheiro fazer xixi. Outra coisa, um diabético saudável vive bem mais. Um diabético saudável vive mais que um indivíduo que não tem diabetes. Isso é muito importante. Os benefícios da atividade física. Além da melhora estética que tu vai ter, melhora corporal, a tua sensibilidade à insulina vai aumentar. O que isso quer dizer? É muito importante. Tu vai aplicar menos insulina no teu dia, um dia antes e um dia depois também. Porque o efeito do exercício é prolongado. Ele chega a durar até 48 horas. Até 2 dias depois da prática que tu fez na segunda-feira, ele está durando até quarta. Vamos pensar nisso. Então, que nem a moça falou ali, escolhas e decisões. É isso aí mesmo. Porque as nossas escolhas vão premeditar o nosso futuro. Porque se a gente não se cuidar, a gente vai ter problema sim. E é tão bom servir de exemplo para isso, porque as pessoas não acreditam que um diabético pode fazer muitas coisas. Cara, um diabético é um indivíduo normal. Ele só tem que dar uma aplicadinha ali de insulina para continuar vivendo. Uma amiga minha, carioca, Gisele, sempre falou uma frase e eu sempre gosto de usar. Bom controle é sinônimo de liberdade. E é verdade, né? Porque com a glicemia controlada, tu pode fazer muita coisa.
Muita coisa mesmo. Eu tenho amigos que mergulham, são mergulhadores e têm diabetes. Imagina dar uma hipoglicemia lá no fundo do mar com uma temperatura de -5 graus e tu não sabe se tu tá suando por estresse ou se tu tá suando por hipoglicemia. Cara, eles são controlados e podem mergulhar. Então a gente pode fazer muita coisa com isso, né? Muito massa, velho. Dois pontos que você tocou, que é uma verdadeira dica. Inclusive, eu deveria cobrar por essa dica, velho. A gente deveria cobrar nessa live aqui essa dica, que é muito importante e revolucionária, viu? É fundamental para um diabético melhorar, que é o seguinte: bebe água, caramba. A importância de manter o corpo hidratado, né? As células abertas, o seu ajuda a você equilibrar o nível de glicose no seu sangue, o seu corpo hidratado funciona de outra forma. Às vezes você precisa, a gente bebe café, e muito café é ruim, velho. Eu sou apaixonado por café, mas muitas vezes a gente acha que é café, mas não, além de ser uma noite mal dormida e você tá ali mais estressado, é falta de água, velho. Porque se o seu corpo não está hidratado, a sua performance não é a mesma. Então, se você beber água. E aí fala-se, tem vários números, né, mas fala-se muito em 1 litro a cada 30 quilos quilos de peso. Então, por exemplo, eu tenho 80 quilos, teria que beber 2,5 litros. Isso é mais ou menos uma conta, né, que se faz. Mas beber água ajuda muito a equilibrar a glicemia, equilibrar tudo e manter o seu corpo muito mais ativo. E quando você está fazendo atividade física, você tende a ingerir mais água e começa a um movimento holístico que eu acho que é muito fantástico. O nosso corpo, ele é um sistema maravilhoso, perfeito, né, de compensação. Então, assim, se você faz atividade física, você tende a comer melhor também, a se preocupar mais com sua alimentação, ou seja, você não está ali se acabando de treinar 1 hora e você vai sair de lá e comer besteira, se entupir de carboidrato. Não, você vai, vou começar a comer de uma forma mais saudável para compensar essa 1 hora que eu gastei na academia. Então, você tende a olhar, a adotar hábitos mais saudáveis quando você está fazendo atividade física. Assim como você melhora a qualidade do seu sono, assim como você fica menos estressado, assim como você fica mais motivado para fazer o que tem que ser feito, que é medir a glicemia mais vezes, que é aplicar insulina na forma correta. Então, olha como você adotar um hábito importante, que é a atividade física, faz com que você naturalmente crie todo um movimento positivo, né? De um movimento de sistema muito, muito bacana. E na atividade física a gente gera uma série de hormônios, né? A gente libera uma série de substâncias importantes, dentre os quais os relaxantes musculares, né? Então, assim, é muito importante que, principalmente quem fica tomando ansiolítico para dormir, quem fica tomando muita medicação, velho, a atividade física é um remédio natural. Desculpa, a Milena sempre gosta de falar, a Milena, minha esposa, gosta de falar assim, a gente tem uma montanha. No topo dessa montanha, a gente só tem coisas boas. Ou seja, um bom controle glicêmico, uma boa atividade física, uma boa alimentação, um consumo adequado de água. Cada vez que tu for adquirindo um desses hábitos novos, tu vai subindo. E quando tu chega no topo dessa montanha, tu tem a melhor vista que tu pode ter, porque se tu tá lá embaixo, a montanha tá te bloqueando. Ou seja, tu quer viver o resto dos teus dias olhando para aquela pedra, olhando para um monte de mato, ou tu quer subir até o pico da montanha e ter a melhor visão que tu tem. Tu pode ver cidade, tu pode ver pessoas, tu pode ver o que tu quiser. Ou seja, adquirindo os novos hábitos, a gente consegue dar gols bem maiores, né? Com certeza, velho. Muito massa. Bom, a gente tem mais 5 minutinhos aí de live. Eu queria deixar o espaço para você, velho. Te agradecer aí pelo seu tempo, por você ter tido a paciência de estar aqui de novo para a gente bater esse papo. Eu adorei, foi muito massa. Acho que é um tema que a gente, por mais que eu já tenha falado diversas vezes, eu acho que eu nunca tinha conversado sobre atividade física com um professor, com um educador físico e diabético também. Isso dá uma nova perspectiva, né? Na verdade, eu tinha feito. Eu conheço muito o Emerson Bizano, não sei se você conhece, mas eu não tinha feito live com ele. Ele é um cara muito referência. É bom demais. Então, assim, pô,
Obrigado demais por você estar aqui sexta-feira. Desculpa, Milena, por ter roubado aí o Vitão, mas tô devolvendo já aí. E deixar para você, velho, 4 minutos aí para o que você quiser falar e tamo junto. Não, então, agradeço muito, muito agradecido pelo convite, por 2 convites, né? Porque a gente teve um pequeno imprevisto. Eu sempre gosto de falar do meu dia a dia, da minha vida, relacionando exercício, qualidade de vida e diabetes. E eu gosto de expor isso para as pessoas porque é possível viver bem. Pô, a gente está aqui nas redes sociais, a gente está toda hora postando coisas do quão bom isso é. Então, a gente está aqui disponível se alguém quiser tirar dúvidas, conversar com a gente, para mostrar que tem como viver bem com o diabetes. Diabetes não é nada. Ele só se torna um monstro se tu deixa aquele monstro de lado e ele vai crescendo. Tu vai alimentando ele com coisas ruins. É aquela mesma história. Tu tem um lobo bom e um lobo ruim. Se tu alimentar mais um dos lobos, um deles vai crescer mais. Então, alimenta mais o lado bom de viver bem com o diabetes, que deu. A tua vida vai seguir em frente. Tu vai dormir melhor, tu vai te alimentar melhor, tu vai ter um melhor controle glicêmico, tu vai te sentir melhor em função da estética corporal. E se tu viver menos estressado, dormir mal, te alimentar mal, a coisa vai para baixo, a coisa vai degringolar. Aí tu vai acabar utilizando outros subterfúgios que sejam remédios que tratam ansiedade, sejam maiores doses de insulina para controlar aquela glicemia que está totalmente descompensada. E tu vai ver, praticando uma atividade física, seja uma caminhada mais leve, mais iniciante possível, isso já vai dar um grande retorno até tu atingir voos maiores. Muito massa, velho. Me fala, você tá atendendo à distância também, fazendo consultoria online? Se tiver, sim, manda aí os seus contatos. Já fala, ó, galera, segue aí o Vitor. Clica aqui, acho que aqui em cima deve ter o Instagram dele. Clica aí, segue ele e fala um pouquinho aí, vende aí. Então, eu trabalho como eu sou educador físico desde 2008, desde 2012, sou formado em educação física. Tenho uma academia aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Trabalhamos com consultorias de qualquer tipo de treinamento e trabalho com treinamento online em casa em função dessa pandemia que tomou conta do nosso mundão aqui. Estamos aí na disposição de qualquer pessoa que queira tirar alguma dúvida, se queira alguma dica, estamos aí dispostos. Massa, velho, show de bola. Brigadão. Quem quiser se aprofundar também, tem lá no Diabetes Academy, e depois eu vou falar com o Vitor para ver se eu posso subir lá também. Eu costumo botar as lives lá, e lá, cara, deve ter pelo menos umas 10 horas de conteúdo só sobre atividade física, falando sobre tudo. E quem quiser se aprofundar, vai lá no Diabetes Academy, manda brasa, estuda, vale muito a pena. E, Vitão, te agradecer aí. Bom demais. Bom final de semana, velho. Obrigado pelo papo, adorei, de verdade. Manda um beijo aí na Milena, peça desculpa pra ela. E tamo junto, velho. Valeu. Valeu demais. Galera, tchau, tchau. Beijo. Valeu, pra vocês também.